Oi, o Sem Censura está começando agora. Já está em vigor desde ontem em 10 estados da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste e no Distrito Federal o horário de verão. Muita gente gosta, muita gente se ressente, muita gente reclama, mas enfim, alguém ou alguns custam a se adaptar ao novo fuso, apesar de ser apenas uma hora de diferença. A neurologista Andréa Bacelar vai falar do funcionamento do nosso relógio biológico. O que é que acontece com a saúde de quem trabalha à noite? Será que afeta a saúde? Esse é o assunto da pesquisadora da Fiocruz, Liliane Teixeira. A Liliane estuda os efeitos no organismo de quem dorme mal por conta do trabalho. Várias pesquisas mostram que até 20% dos trabalhadores deixam empregos noturnos por problemas de saúde. A noite sempre foi um habitat natural para o ator e diretor Luiz Carlos Miele, produtor de shows e espetáculos inesquecíveis, ator, apresentador. Diante dessa rotina, ao mesmo tempo fascinante, mas cansativa para muita gente, o Miele vai lembrar várias histórias e vai falar como é a relação dele com o sono. Vou antecipar para vocês, é ótima. Dorme muito bem, foi o que ele disse para a gente. A noite também é uma criança para o Ciro Novello. O Ciro é DJ, mas além disso, ele é pesquisador na área da saúde e meio ambiente e confessa que ele mesmo sofre para levar adiante todas as suas atividades, apesar de amar todas elas. O Edno Serafim vai mostrar como a prática da yoga pode ajudar, ou da yoga, pode ajudar a melhorar a qualidade do sono das pessoas em geral e principalmente das mulheres na menopausa, pré-menopausa, pós-menopausa, aquela fase ali. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou esse benefício. Além de ajudar a dormir melhor, determinadas posturas da yoga melhoram também outros sinais da menopausa, como as ondas de calor e a fadiga. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar o programa com a neurologista Andréa Bacelar, porque ela vai falar das reações do organismo diante do começo do horário de verão. Hoje é um dia meio ressaqueado, assim, para quem é muito sensível, né? Hoje é um dia muito problemático, né? Diríamos que se a gente pudesse ficar na nossa casa seria melhor. A gente não tem pesquisa brasileira, mas no mundo inteiro, né? Porque hoje mais de 70 países adotam o horário de verão. Então, o que a gente sabe é que essa primeira semana é muito crítica, porque a gente precisa de 7 a 10 dias para se adaptar a 1 hora de diferença de fuso. 15 minutos a cada 2 dias é o que um organismo que não tem uma sensibilidade elevada consegue se adaptar. Então, daqui a 7 a 10 dias, a maioria da população já vai estar adaptada a esse adiantamento de 1 hora. Mas é um povo que não pode viajar, então, né? Porque se viajar, como é que faz? Não, o jet Porque às lag... vezes a gente viaja 7 dias só. Não, o Vai jet levar lag é um tanto problema. tempo. Nós, muitas vezes, quando a gente viaja por 4 a 7 dias, o que a gente pede é que a gente tente ficar no nosso horário natal, da nossa cidade natal. Não tente se adequar ao novo horário, porque você vai sofrer e não vai se adaptar e vai voltar e terá que sofrer novamente para se reajustar. Então, é mais ou menos isso. E o que acontece, algumas pesquisas mostram que, por exemplo, 5% de aumento de ataques cardíacos nesta semana. Por quê? Porque a gente tem hormônios. Os nossos hormônios se sincronizam, o nosso ritmo biológico, com o ritmo biológico da natureza, claro e escuro. No momento em que eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho uma descarga hormonal também mais cedo. De adrenalina, de corticoide, endógeno, corticoide que a gente produz. Então, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Pessoas que têm algum problema cardiovascular têm maior risco de infarto. Um estudo do Canadá mostra que hoje 7% a mais de risco de acidente de trânsito. Por quê? Porque a pessoa está em privação aguda de sono. Então, o reflexo está diminuído, o cansaço está maior, hoje as sinapses nervosas não estão funcionando adequadamente. Então, é um problema, realmente. Existe um grande questionamento de que, quer dizer, essa economia é realmente custo-benefício valiosa, né? A gente sabe que 15% de diminuição da capacidade de trabalho da população nesse tempo de horário de verão. Então, se eu tenho 10 a 15% de rendimento menor e 5% a mais de ganho na economia, quer dizer, onde é que está isso na balança?
Então, os cronobiologistas detestam o horário de verão. É lógico que há pessoas que adoram, porque não tem nenhum problema de sono, estão super bem, estão felizes, só acham assim, o dia rende mais, o dia está O dia maior, rende mais, é mais né? bonito Mais o dia. bonito, etc. Mas você imagine Custa que terminar. Mas como é que as pessoas que moram onde o horário, sei lá, tem sol da meia-noite, Suécia, etc., como é que eles fazem isso? Se adaptam desde sempre? é muito, eles têm duas Porque nasceram coisas. lá, eles se dão Não, bem, é isso? a gente já tem um ritmo biológico diferente. Então, a gente tem hormônio que a gente produz a cada 24 horas, independente do claro ou do escuro, e hormônios que dependem dessa alteração de luminosidade. Agora, eles também têm não só privação de luminosidade, né, estarem mais fechados, usar óculos escuros, como o contrário. Quer dizer, países nórdicos que são muito escuros. O horário de verão é extremamente benéfico para esse pessoal. Quer dizer, menos risco de suicídio, menos estresse nessa fase do horário de verão, porque eu tenho mais luz, que existem países que eles têm 300 horas de exposição à luz a mais por ano por conta do horário de verão. Então, mais vitamina D, que diminui a osteoporose, que a gente precisa da luminosidade para a vitamina D entrar no osso e não ter essa fraqueza óssea. Então, há benefícios, principalmente quanto mais escuro. Agora, nos trópicos, né, que a gente tem claro, escuro, bem definido, quer dizer, essa mudança de horário a gente tem que questionar um pouquinho. Você não gosta do horário de verão, pelo Olha, visto? eu gosto. Assim, como especialista em sono, eu não posso ser favorável ao horário de verão. Mas como eu não tenho problema de sono, para mim não é, para mim é isso. É uma tendência de achar que o dia está mais Estou longo. com ela e não acordo. Hein? Estou com ela e não acordo. Esse é o Miele. Você não tem nenhum problema de Não. sono? Eu tenho um sono que me dá muito agora, depois de uma certa idade. Não sei porque não há refrigerado. Tem explicação. Eu entro no carro com refrigerado, vou ficando com sono. Assim. Até problema para dirigir grandes distâncias. Mas isso é explicado, né? A gente, Então, me explica. o que leva ao sono? É aumento da melatonina, que não é o caso, ou a queda da temperatura corporal. Então, a gente tem, quando a gente começa a dormir, o nosso corpo tende a ter uma diminuição de temperatura, como também 2, 3 horas da tarde. Por isso é que as pessoas acham, é porque eu comi e eu tenho sono. Não, é porque Não. o corpo tem uma queda de temperatura. Então, no momento em que a gente está num ambiente mais frio, a gente tem a tendência a relaxar e a ter Mas mais não é sono. assustador, não é nada demais. Não, Então, tá. nada. Mas e a relação com açúcar? Não tem uma relação com sono? Ou será que só eu que tenho? Eu não gosto de comer sobremesa, assim, nos dias de trabalho. O excesso... Quer dizer, sobremesa, açúcar. Dá sono? Fruta, o me dá um certo metabolismo sono. Me dá mais sono do que se eu não comer sobremesa. uma Sempre. alcalose, né? Agora, se eu tiver caindo de sono e tal, talvez se eu comer um doce, eu prolongo um pouquinho a minha... Posso postergar 1 hora, talvez, do sono. É uma coisa muito louca isso, né? Se for de noite, se for de dia, não. Exatamente. O nosso metabolismo muda nas 24 horas. Então, o açúcar de manhã é benéfico. O açúcar próximo à hora de dormir, o metabolismo vai ser diferente. Então, a gente não Ele acende a gente mais perto da hora de dormir? piora. Usando uma expressão mais... Piora o sono, chula. Exatamente. Então, também tem essa questão da hora, do tipo de alimento e na hora que eu vou me alimentar. Porque às vezes as pessoas falam, eu tenho sono depois do almoço, mas se elas comem uma feijoada, é natural que tenham sono. Não é? Se você come uma comidinha mais frugal, ter sono já é mais estranho. lógico, eu comi um volume muito grande, muito calórico. E uma coisa pesada. Mas todo dia, aquele soninho após o almoço, não necessariamente tem uma correlação com o alimento, tem uma correlação com nossa curva de temperatura das 24 horas. Dizem que as pessoas vivem mais e são menos estressadas se fizerem a siesta. É hábito. Siesta, Eu acho que dormir depois do almoço. se isso for um hábito, é benéfico. Eu não posso, cada dia, dormir num horário, acordar num horário, e um dia eu cochilo à tarde, final de semana, domingo à tarde vou dormir. Isso é péssimo. Por quê? Porque aí domingo à noite eu não tenho sono, segunda-feira de manhã normalmente o despertador toca e a gente Bagunçou tudo. Bagunçou tudo.
Então, se isso for um hábito regular, não tem problema nenhum. Quer dizer, cochilar depois do almoço, um horário, não tem problema nenhum se isso for André, o rotina. que acontece com aquelas pessoas que falam assim, vou dormir 20 minutos, pode marcar aí no relógio, não tem os metidos assim, vou dormir 20 minutos, marca aí, e acordo novo, Bem. dá uma dispatia, mas não é, não tem, Tem, por mas quê? é porque esses 20 minutos, ele atinge um pouquinho de sono superficial, mas ele não atinge lá o sono REM. Então, nesse momento do sono profundo e do sono REM, ele precisaria de um ciclo de sono. Ele precisaria cumprir essa 1h30 de sono. No momento em que ele só cochila 20 minutos, ele dá Ele se uma... refaz? Dá para dar uma refazer um pouquinho o organismo e ele não chega a ficar cansado, porque também tem aquele que dormiu 1 hora, passei desse tempo e não dormiu o ciclo completo, e aí o despertador toca, eu acordo pior do que se eu não tivesse Tem dormindo. gente que sim, não pode dormir de dia, porque senão Fica pior. fica com dor de cabeça. Como é que é o seu sono, Liliane? O meu é ótimo Você também, pode dormir como depois do mulher. almoço e pode Não, mas acordar assim, bem? eu acho assim, o cochilo na área, principalmente sobre o trabalhador, ele é Não. indicado. Depois eu vou falar com você na área do mas trabalhador, assim, mas que seja um cochilo pequenininho. 20 né? minutos, Em então. torno de 20, não passando de 30, né? Tem até lá uma regra, 26 minutos, né? Que alguns dizem. 25. Por Mas que causa disso, precisão, né? você consegue dormir e acordar bem, e aí melhora o rendimento para tudo durante o dia. E as Isso é pessoas muito que bom. meditam? Porque eu tenho amigos que me dizem assim, eu medito 20 minutos e fico novo. Não, Eles, em geral, meditam antes de uma festa, por exemplo. Estão muito cansados, sexta-feira, quer dizer, porque já meditam durante a semana, né? Aí todo meditam antes de sair à relaxamento, né, noite. Leda, não só para promoção do sono, como para reiniciar uma outra atividade, é benéfico. Quer dizer, pessoas que têm insônia, que têm dificuldade de desligar, que estão acesos durante a noite, né, a atividade continua quando a gente chega a casa, e aí, bom, agora eu tenho que dormir. Pá, não consigo, está tudo funcionando, né, as sinapses estão ali funcionando a todo vapor. Então, o fato de você meditar, quer dizer, tentar não ter atividade mental, não ter preocupação, não ter os compromissos, e a gente tentar limpar o cérebro nesse momento, isso é extremamente benéfico não só para que a gente nos tranquilize para começar uma atividade acadêmica, profissional, como para início de sono. Então, quem consegue, né, o difícil é conseguir se adequar à técnica. Né? Então, quem consegue é um ganho, não preciso de remédio para iniciar o sono. Eu medito, eu relaxo, eu faço doin, ou alguém faz massagem em mim e eu consigo iniciar o meu sono bem. Isso é ótimo. Tem gente também que diz que dorme 4 horas e que acorda novo. São José os Montelo, um dormidores escritor, sempre me disse isso durante todas as entrevistas que eu fiz com ele. Ele morreu com uma idade bem avançada, era uma pessoa bem-humorada, com todas as características que estava José Montelo. Dizia que dormia 4 horas. No Só por sono, a noite gente diz que e são pronto. pessoas evoluídas. No sono, a gente tem mais ou menos esse linguajar. Na verdade, a gente tem a curva, que é a média do adulto normal são 7 horas, 7 horas e meia. E a gente tem as duas extremidades, dormidores curtos, menos do que 5 horas, e dormidores longos, mais do que 8 horas de sono, 9, 10 horas de sono. Isso é individual, isso é preferência. Quando é que a gente sabe? Bom, eu dormi 5 horas e acordo refeito, mentalmente e fisicamente, para viver o meu dia. Então, eu estou nessa faixa etária que está numa faixa de 3 a 4% da população. Então, e a gente diz que é evoluído por quê? Porque ele só vai para aquele percentual de sono necessário. Eu vou lá para o sono profundo, consolido a memória, produzo meus hormônios, sonho e acordo. Enfim, vivo esses 3 ou 4 ciclos de sono dessa maneira. Só que isso aí é para a minoria. Né? A gente Uma pessoa rapidinha. A gente está em privação. Existe a realidade da vida do brasileiro, da vida moderna em geral, é privação voluntária de sono. Nós estamos no jet lag social. Né? O jet lag a gente muda da transmeridional porque eu vou viajar para leste ou para oeste. Mas a gente vive num jet lag social. Eu preciso acordar cada vez mais cedo e tenho que dormir cada vez mais tarde para me adequar a esses atrativos, né, socioeconômico, culturais, profissionais da nossa vida. Esse é o geral, né? Esse é o geral. Isso não pode prestar, né?
Não pode. Isso não presta. Pode ser bom. A gente não pode ir contra a Porque a nossa gente biologia. acorda para engarrafar, né? Mais cedo, mais tempo. É sempre uma coisa negativa, né? A gente não acorda para ter um prazer maior, né? A verdade é essa, a gente acorda para sofrer mais. É isso aí. Então, a gente se priva do sono e ainda se aborrece mais tempo. Isso vai apresentar uma conta, né? Vai apresentar uma conta. Essa privação voluntária de sono que nós vivemos, que hoje o trabalhador em turno, que hoje funciona tudo 24 horas. Hoje a gente não tem mais o claro e o escuro, tudo está claro, né? Quando a gente olha de um satélite à Terra, né, principalmente os países mais desenvolvidos, não tem essa coisa, aqui está noite, aqui está dia, está tudo claro. Está tudo claro, né, nas 24 horas. Então, é lógico que o nosso organismo vai se ressentir disso e a gente já tem as pesquisas que a privação crônica de sono vai gerar mais doenças degenerativas, hipertensão, diabetes, obesidade, dormir pouco engorda, porque a gente altera o nosso metabolismo, independente da quantidade de ingesta. Esse metabolismo vai ser modificado, então o que a gente ingere não adequadamente será digerido de uma maneira como se deveria. Então, há um ganho de peso em consequência, depressão, alteração de humor, alterações imunológicas, por exemplo, se eu for vacinar, eu tenho que dormir bem aquela noite, senão a vacina não pega. Então, a imunidade... Então, as pessoas que dormem menos podem ter mais doenças autoimunes? Muito mais infecções, porque a nossa imunidade não funciona adequadamente. Caramba! Então, tem mais chances de infecções, mais chances de... A Folha de São Paulo fez uma matéria e o Edno falou que as televisões também, eu confesso que eu não vi, só vi na Folha, dizendo que o sono ajuda o cérebro a eliminar toxinas. Então, quer dizer, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas, na verdade, se você dormir mais ou regularmente, você eliminaria toxinas, inclusive aquela, como é que chama? Beta-amiloide. Da doença de Alzheimer. Porque seria tipo uma faxina, né? O sono funcionaria como uma faxina do cérebro. Regularizando, né? Estabilizando, tirando o que é ruim, aumentando o que é bom, para que a gente se prepare para o novo dia, né? A gente precisa de... 1/3 da vida a gente está dormindo. Não é à toa, né? As pessoas que às vezes chegam no consultório e falam, não, eu vim aqui porque eu preciso dormir menos. Ainda não existe essa fórmula. Eu preciso dormir menos, minha vida, eu tenho muita coisa para fazer, enfim. Não é assim. A gente precisa aproveitar os 2/3 acordado bem, e para isso eu preciso dormir adequadamente o que o meu organismo precisa, né? O que essa pesquisa quer dizer é o seguinte, será que eu, dormindo menos, eu estou antecipando a promoção da doença de Alzheimer? Hoje a gente sabe que o maior fator de risco para a demência é a idade, não é a genética, né? As pessoas ficam, meu pai teve Alzheimer, minha mãe teve, será que eu vou ter Alzheimer? Existe o fator genético, mas o maior fator é a idade. Por que a gente não tinha tanta demência? Porque a gente morria com 60 anos. Hoje a gente morre com 90, com 100 anos. Então, a demência, o fator é a idade. E aí a gente acumula esse lixo, esse beta-amiloide no nosso cérebro e isso destrói neurônio, vai destruindo neurônio e a memória vai indo embora. Será que dormir pouco, acumular mais beta-amiloide, seria um outro fator de risco para a demência? Isso aí a pesquisa vai nos mostrar daqui a pouco. A própria pesquisadora, autora principal do estudo, abre aspas, não temos certeza sobre o acúmulo de detritos, sobre se o acúmulo de detritos no cérebro é aquilo que induz o sono ou não, mas é uma possibilidade. Possibilidade, exatamente, para você fazer a limpeza. A gente sabe as funções do sono, mas, quer dizer, é o mistério, né? Por que a gente dorme? É um estudo que está começando, essa pesquisa começa um novo campo aí nessa área. Né? Exatamente. Meu Deus, a gente vai ter que dormir mais. Precisamos. Você acha que há coisas assim meio óbvias, né? Tipo, não ligar a TV no quarto, não ficar porque hoje em dia todo mundo tem um aparelho de telefone que inclusive fala, né? Serve como telefone. Mas ele serve para dezenas de outras coisas, né? Você entra na internet, você fotografa. Então, essa é uma coisa excitante, né? Assim também, você vê todos os e-mails. Eu tenho uma preocupação tão grande com os adolescentes, né? Até porque eu tenho alguns filhos adolescentes.
essa questão desses smartphones, não só a luminosidade da tela, do tablet, isso também inibe a melatonina, que é o hormônio promotor de sono. Luz inibe melatonina, então a gente tem que estar com menos luz à noite. Além disso, o barulhinho, a conectividade, né? As relações das redes sociais. Quer dizer, quem é que não fica curioso quando um barulhinho que eu quero falar com você, alguma coisa que lhe diz respeito? Chegou uma mensagem, Chegou você já uma vai lá mensagem. conferir, né? Vai Então, na esperar. verdade, isso aí está impedindo com que o respondo adolescente dormindo. durma. Respondo dormindo a mensagem, dormindo. Responde Olha, o adolescente dormindo, está olha. dormindo cada vez menos. Isso tem uma direta relação com o desempenho escolar. Também já tem muitos trabalhos mostrando. Dormir pouco na criança diminui o hormônio do crescimento, a criança vai crescer menos. Ponto. O hormônio de crescimento só é produzido durante o sono profundo. Se dorme menos, tem menos sono profundo, cresce menos. E o adolescente, para que ele adquira a informação, ele tem que dormir bem na noite anterior para ele estar ávido à informação. E para aquela informação ser sedimentada, ele tem que dormir na próxima noite para que no sono profundo aquela informação seja sedimentada. Quer dizer, o que está acontecendo? Está tudo errado, né? Então, Aí os Você ocorrendo. consegue pôr isso na sua casa para seus filhos? imponho diariamente Deve ser a guerra, né? com uma guerra, mas eu toda noite é aquela coisa e eles já sabem da necessidade de pouca luz, de desligar os aparelhos, vamos dormir. Até porque é uma imposição absurda ter que estar dentro da sala de aula às 7 horas da manhã. Com Eu o também trânsito acho. que a gente vive, né? Com tudo que as crianças têm que acordar às 5h30 da manhã. É necessidade. E Precisa acordar às 5h30 da manhã. deveriam existir horários mais flexíveis Alternativas. também. Porque, por exemplo, tem gente que é mais da noite Matutino, mesmo. e E tem gente que é vespertino. mais matutino, gosta de acordar cedo, acorda bem, né? Acorda. Isso, acorda para a vida. Tem Isso, gente isso que é genético, acorda, né? Liga e sai ligado, né? Já se descobriu esse Isso gene, deve ser- é o isso gene é clock. genético, né? É o gene clock. Então, dependendo dessa sequência genética, a gente tem a preferência de dormir mais tarde e acordar mais tarde, ou dormir mais cedo e acordar mais cedo. Consultorias de empresas multinacionais hoje já estão tentando isso, porque o rendimento é diferente. Né? Se botar um matutino para trabalhar até 4 horas da manhã, ele não vai render. Ele vai estar sempre contra um ritmo biológico para a vida inteira. Você pode até ajustar esse horário de dormir cedo e acordar cedo. Mas se ele for um vespertino, quando ele puder, ele vai arrastar esse sono para o horário biológico dele. Eu vou fazer um intervalo, vou discutir essa coisa com a Liliane do trabalho, dessas jornadas de trabalho, dos turnos. Eu vou pedir sua interação aí com a Tá gente, bom. ok? Então, ficamos combinados assim, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O assunto aqui foram os bichinhos que roncam. Que a gente não falou mesmo do ronco, aí eles falaram dos bichos. A gente fala no outro bloco, tá? Dos roncos humanos e dos roncos dos bichinhos. Caninos e Caninos e... Canino. Caninos e o quê? Felinos. Como é que é felinos? Isso. custou para sair. Custou para ser o felino, hein? Liliane Teixeira é pesquisadora da Fiocruz e ela estuda as consequências do trabalho noturno e de vários outros horários de trabalho para o organismo. O nosso DJ acumula funções. Ele é DJ e ele é DJ onde mesmo que você falou? Também na França? Na França, no Também em Favela Paris. Chic. Favela Chic, é um bar brasileiro em Paris. Muita música brasileira. E ele é também pesquisador da área da saúde, né? Da Pós-doutorado. saúde pública e meio ambiente, formado pela Fiocruz. Não é fácil, não deve ser fácil. Na sua história eu vou querer saber depois. Quero saber como é que a pessoa não dorme, que deve ser essa a história dele. Com a Liliane, eu quero saber do trabalhador. Que conclusão chega uma pesquisa dessa, que o trabalhador sofre Não, muito? então, o trabalhador é difícil de ser pesquisado, né? Porque você tem diferentes turnos, diferentes categorias. Então, você tem pesquisas específicas para cada uma dessas áreas, né? Você tem os motoristas, né? Que é um outro público. Então, isso tem uma variação muito grande. Mas, assim, um pouco também pelo que a Andréa falou, todos eles vão ter consequências na saúde, na qualidade de vida, né?
no seu relacionamento familiar e social por conta do trabalho, dependendo do turno que ele tenha. Né? Ou mesmo, às vezes, ele até tem um turno diurno, vamos dizer assim, ele trabalha nesse horário padrão, das 8 ou das 9 às 5, né? Ou das 8 às 6, mas também ele pode ter uma sobrecarga muito grande, aí chega à noite, não consegue dormir, não consegue relaxar, Mas não consegue dependendo de onde ele desligar. mora, nas grandes cidades, por O exemplo, transporte. trabalhar às 7, às 8, significa acordar às 4h40. Empregadas domésticas fazem muito esse relato, É. que moram no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, trabalham na cidade do Rio. Elas dizem isso, que acordam 4h40, pegam o ônibus 5h20. Isso, para chegar às Para vezes chegar 9 horas 8, aqui, 9 horas 8. no trabalho. Então, E isso você tem que pensar, até assim, uma pessoa que está pensando na administração de uma empresa, você tem que pensar nisso, né? Porque o meu trabalhador não está aqui às 8, né? Ele não acordou às 8, ele acordou às 4. Às 8, o desempenho dele já diminuiu, meio-dia já está lá embaixo, né? Então, até por isso que eu até falei um pouquinho, o cochilo, às vezes, se a pessoa conseguir, como ela falou, se tiver o hábito de cochilar, vai ser melhor. Ele dá uma cochiladinha e volta a trabalhar, né, e tem um rendimento melhor. Então, é um mundo difícil mesmo de trabalhar, de pesquisar. Né? Teoricamente, o organismo humano não foi feito para trabalhar de meia-noite às 6. Né? Não, né? Mas há esse turno de trabalho, efetivamente. Não, você tem, por exemplo, você tem trabalhadores nesse horário, agora você tem universidades dando cursos a essa hora, da meia-noite, das 5 às 8 da manhã. Então, você não tem só o aluno às 5 da manhã, você tem alunos cursando. Né? Isso, efetivamente. Efetivamente, em São Paulo tem, aqui, Meu no Rio Deus. também tem. Né? Então, isso, imagina, para um aluno estar lá às 5 da manhã, que horas ele acordou? O professor também, né? Às vezes o professor, se duvidar, virou uma noite preparando uma aula para estar lá esse horário, né? Então, essa lógica nossa de sociedade 24 horas, né, como alguns chamam, é muito difícil, né? Porque você não para, você tem academia a hora que você quiser, né? Supermercado. 24 horas. 24 horas. Então, e isso causa... Você começa, às vezes, com sobrecargas que podem levar a um distúrbio de sono, né? Um problema de sono inicialmente, isso pode ir acarretando, e aí vem as outras consequências, distúrbios gastrointestinais, né? A sua saúde mental é muito afetada também por conta disso. Então, você vai tendo aí uma lista de problemas de nessa saúde. pesquisa que você fez, você fez mestrado, doutorado nesse estudo, não? O Você meu fez mestrado e doutorado independente desse estudo? O meu mestrado, doutorado e pós-doc foi com adolescentes que trabalham. Né? E hoje em dia eu sou de um departamento de saúde do trabalhador da Fiocruz. Né? E agora sim são pesquisas mais com trabalhadores. Não quer dizer, tem alguns estudos com o trabalho em turnos, mas nós, ultimamente na Fiocruz, estamos fazendo pesquisas com os trabalhadores que trabalham em horário regular mesmo. E aí, como que é o desempenho, como é a fadiga, né? Quais as consequências para a saúde de um trabalhador, às vezes... Que trabalha em horário normal. Em horário normal. Chamado normal. Postos de gasolina. Tudo bem que você tem postos de gasolina, que você tem o trabalho noturno, mas não são todos. Mas você tem rodízio também, não tem? Tem o rodízio. Isso é que deve matar, né? Porque você acostuma a dormir, sei lá, todo dia, X horas, aí vai ter um turno. Não tem umas pessoas que trabalham assim, uma semana, um horário, outra Turnos semana, outro horário? rotatórios, né? Turnos rotatórios. rotatórios. Pois isso deve é um ser absurdo. mortal, porque você não acostuma nem com um nem com o outro. O que a cronobiologia, né, recomenda é o quê? Que a pessoa trabalhe o menor número de noites possíveis em uma semana, que seja 1 ou 2 noites. E que seja, assim, num horário, no sentido do horário. Então, se eu trabalhei 2 noites, eu vou ter uma folga, e no meu próximo turno eu vou trabalhar de manhã, no próximo, à tarde. Entendeu? Você vai seguindo um pouco o seu ritmo biológico. Né? E isso faz com que a pessoa tenha uma tolerância, a gente nem fala em adaptação, né? Ele consegue tolerar mais essa rotina de trabalho, né? E que seja um pulo rápido mesmo. Então, foi uma noite, 2 manhãs, 2 tardes. Por quê? Porque você consegue, pode parecer estranho, mas você consegue dormir melhor. Você vai criando rotinas para você dormir pouco, né? Então, você não vai dormir. Quem trabalha em turnos nunca vai ter um sono de 8 horas. Tem alguns, né? Algumas raras exceções que tem. E aí dorme picadinho? Dorme picado, a maioria Isso dorme. faz bem?
Existem algumas profissões que você é obrigado a dormir picado. Então, profissões emergenciais ou profissões no mar, você é obrigado Petroleiros, a fazer isso, né? mergulhadores. Esses navios Pessoal agora... dessas bacias, bacia de bacia, Campos, então de Aracaju, Sergipe. faz-se isso. A pessoa acostuma a ficar 4 horas acordada e dormir 2. Ficar 4 horas acordada e dormir 2. Não quer dizer que lógico ele durma, mas pelo menos ele Não, tenta. mas existe uma adaptação prévia antes de embarcar. E aí essa pessoa tem que estar adaptada a isso para ele conseguir embarcar e existe essa facilidade. É lógico que não é para poucos, é para muito pouco. Como é que faz o adolescente? Porque o adolescente dorme tanto, você falou que faz pesquisa com adolescente Então, que o trabalha. adolescente naturalmente tem uma alteração hormonal nessa faixa etária. Então, ele precisa dormir mais. Tem adolescentes que precisam, assim, 10, 12 horas, e isso é normal. Isso é muito criticado, né? A nossa sociedade acha que isso está errado. Não pode dormir, você tem que dar... Mas se ele não consegue dormir, realmente, ele vai dormir na escola, ele vai dormir no transporte, ele vai dormir a hora que ele conseguir. As pessoas dormem muito nos ônibus, né? É. Vocês reparam isso também? Mesmo você não estando no ônibus, ou no carro, você olha para o ônibus assim do seu lado, tem muita gente dormindo. Tem já notou técnicas mesmo? de dormir no Não, ônibus, já encostando dormi. o braço, dormir em pé, Já qualquer dormiu no transporte. ônibus? Bom, você Escola, está eu dormindo no carro, né? Não, mas dormir no ônibus como recurso. Porque eu não tinha muitos lugares para dormir quando cheguei no Eu Rio. quero aprofundar essa história maravilhosa. Não era adolescente trabalhador, mas onde ele dormia literalmente em qualquer lugar. Ele vai dar os truques dele. Porque eu fico pensando no adolescente, porque o adolescente, coitado, é um acusado aqui pelos... Acusado não, um avisado pelos otorrinos, naringologistas, que ficaram surdos por conta dos fones de ouvido, da música alta dentro do ouvido e tal. Aí agora, se não dorme em 12 horas também... Não 12, mas assim, terão... cada um vai ter o seu ritmo, mas são muitas horas. Muito mais horas que adultos. Né? E aí o que acontece? Ele não E menos consegue que os dormir bebês. cedo. Como ele tem o que é chamado de atraso de fase, né? Ele vai dormir mais tarde, naturalmente. Você pode pedir para ele dormir cedo, mas assim, ele sente uma dificuldade para conseguir dormir cedo, mas ele tem que acordar cedo, né? Principalmente para estudar, e se não for o que trabalha, tem que trabalhar. Então, ele vive privado de sono. A partir da adolescência, a privação de sono só vai E piorando. pelas pesquisas, a qualidade, as pessoas têm uma vida melhor, se sentem mais confortáveis quando mesmo trabalhando ao contrário, digamos, de meia-noite às 6. Eu estou falando em meia-noite às 6 só como um exemplo prático. Não, assim, é o melhor exemplo mesmo, que você né, concentra pra um gente trabalho poder noturno. entender. Então, de meia-noite às 6, se ele sempre trabalhar de meia-noite às 6, é melhor do que se ele trabalhar uma semana de meia-noite às 6 e uma semana de 6 a... Não, o melhor às é 8, alternar. De 8 às 6 da tarde? O melhor é alternar, porque alternar. nós somos, né, seres que precisamos dormir à noite. Então, o trabalhador noturno, ele consegue tolerar, mas chega um momento que ele vai ter muitas consequências na saúde dele. Então, quando ele vai alternando, que é o turno rotativo, ele vai se sentir melhor. Ele não vai ter tantos problemas de saúde no futuro. O problema desse que fica toda a noite, né? Enfermeiro tem muito isso. Ele pega um plantão, uma noite no hospital, outra noite no outro hospital, e ele vai alternando. Só que e aí o que acontece? Chega de dia, você tem uma rotina que você tem. Você tem filho, você tem problemas financeiros, tem você a tem lá uma vida. rotina que não te deixa isso, O chegar e supermercado, dormir. o banco, a vida, a cozinha. Tem gente que faz comida antes de sair de casa às 4h40 da manhã. Isso. Né? Então, aí, essa rotina também não vai te deixar chegar, porque tem gente que pensa assim, ele trabalhou à noite, pode dormir 8 horas de dia. Não vai acontecer isso. Né? Então, ele vai entrar no outro turno cansado também. Né? Claro que, às vezes, ele consegue dormir no trabalho. Né? O médico consegue, alguns locais, os enfermeiros também conseguem dormir. Mas não é uma rotina deixarem dormir no trabalho. E tem uma outra profissão que, com a nossa longevidade, virou uma profissão e a tendência é aumentar, que são os cuidadores. Né? As pessoas que trabalham 12 por 36 ou 36 por não sei o quê. Não tem uns regimes assim? Tem, 12 por 36. 12 Os por policiais. 36 é muito comum em São Paulo. Policial tem essa Essa jornada, exatamente. né? Quem? 12 por 36 é a polícia. A polícia, Mas o problema dessas jornadas... Mas aí ele tem um outro bico. Faz um É que serviço, você- é Aí claro. é que a As coisa 36 pega. horas né? de descanso, você embute ali, mas... Além das coisas de trabalho, da sua vida, das coisas da vida real, você ainda tem os bicos. Claro.
os chamados bicos. Os bicos, né? E tem a São outros mulher, né? Se você trabalhos. pensar que ainda, né, tem uma, eu acho que Claro, com certeza, tem uma jornada dupla, tripla, tripla, né? Porque São ela as que faz a crianças, a comida, casa, que né? vê as crianças, que lava roupa. Mulher adora trabalhar nesse horário à noite. É. Por quê? Para ela ter o dia para cuidar, né, da rotina da casa, dos filhos, leva para a escola, volta. E dorme que horas? Dorme, Amanhã? elas dormem picado, elas realmente. Tem muito, esses que trabalham à noite, eles costumam ter um padrão de chegar em casa, dormir de manhã um pouco, acorda na hora do almoço, faz algumas coisas e dorme de novo à tarde antes de entrar no trabalho de novo, esse é se o ideal. tiver. É, Esse é o ideal. É o ideal para quem melhor trabalha. dormimento. Chama-se sono polifásico. Então, ele chega muito cansado. O ideal é quando sair do turno pela manhã, não pegar luminosidade, usar óculos escuros para não inibir completamente esse hormônio do sono. Chegar a casa, dormir umas 3, 4 horas para dar uma restaurada, quer dizer, 2 ciclos de sono. E aí ele vive a atividade, né, os problemas cotidianos do dia, do horário comercial. E aí, antes da próxima jornada, ele tira um novo cochilo para chegar bem na próxima jornada. E aí a cafeína, que a gente não falou até aí, mas que, né, ajuda Que é uma muito. muleta e tanto. Ajuda muito, né? A cafeína realmente, e a gente tem esse hábito do cafezinho, inibe um hormônio que promove sono. A gente acumula um hormônio desde a hora que a gente acorda. Então, a gente acorda com 0 desse hormônio, chamado adenosina. E a gente vai acumulando, aí o acúmulo total gera a vontade de